Olá, eu sou Antônio Carlos Alencar Carvalho, professor de Direito Disciplinário, advogado especialista no Direito Administrativo de Servidores Públicos, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Público, autor de livros jurídicos e gostaria de expor neste vídeo sobre um princípio muito importante para o processo administrativo disciplinar, o princípio da segurança jurídica. De antemão, é importante lembrar que a própria Lei Federal 9784, de 1999, que é a Lei Geral de Processo Administrativo da União, em seu artigo 69, prevê que as suas disposições se aplicam subsidiariamente aos processos administrativos específicos, naquilo em que forem omissos. É o caso da Lei Federal 8.112 de 1990, que, embora veicule uma série de disposições em seu bojo, não prevê os princípios incidentes sobre o processo administrativo disciplinar e uma série de questões que são abordadas na Lei Federal 9784 de 1999, a qual, portanto, incide subsidiariamente ao processo administrativo disciplinar no âmbito da União. O princípio da segurança jurídica, ele representa na verdade, uma decorrência do próprio Estado de Direito e envolve alguns reflexos importantes para toda a atividade da administração pública, especificamente a atividade que se destina a aplicar, ou que culmina em aplicar penas a servidores públicos, especialmente as penas máximas, no caso de demissão, cassação de aposentadoria, de disponibilidade. Então, o princípio da segurança jurídica, ele envolve algumas questões importantes. Por exemplo, a Lei 9784 assegura que, em caso de mudança de entendimento administrativo sobre determinado assunto, não poderá haver aplicação retroativa da nova compreensão sobre o tema, em prejuízo do servidor, em prejuízo do administrado. É vedada, portanto, a retroatividade de parecer ou entendimento, seja vinculante ou não, em matéria de processo administrativo disciplinar. Outro aspecto importante da segurança jurídica, que de certa forma diz respeito à própria impessoalidade, à própria isonomia, é o precedente administrativo. O sistema de precedentes administrativos funciona como um eficiente critério de controle das decisões proferidas pela administração pública. Para que se deixe de observar um entendimento adotado, é preciso que se justifiquem as razões pelas quais aquela compreensão não se aplica na hipótese vertente. No processo administrativo disciplinar, é muito importante atentar para os precedentes, para os casos julgados anteriores e verificar as penas aplicadas. Esse mecanismo de verificação de julgados anteriores funciona como importante ferramenta para a defesa no processo administrativo disciplinar demonstrar que, no caso concreto, há um ânimo de exacerbação, de excesso de tratamento jurídico desfavorável em relação ao acusado, diferentemente de outras situações similares julgadas. Evidentemente, como já assentado na doutrina do direito português, não há direito ao mesmo tratamento em caso de ilicitude. Se a autoridade administrativa proferiu uma decisão indevidamente benevolente, indevidamente benévola, com um servidor em determinado caso, quando deveria ter adotado medida mais severa, de acordo com a regra ou de acordo com os fatos, essa irregularidade não permite que outro servidor em situação análoga reivindique o mesmo tratamento ilegal conferido. No caso, a autoridade administrativa deverá responder pela ilegalidade praticada,
mas o servidor que se encontra em situação similar não poderá pretender o mesmo tratamento. Um grande aspecto também de aplicação do princípio da segurança jurídica é a proibição da reapreciação do mesmo caso já julgado para agravamento da situação do servidor. Esse preceito é adotado no artigo 174, parágrafo único da Lei 9784, da Lei 8.112 de 1990, que prevê que no caso de revisão de processo administrativo disciplinar, não poderá ocorrer o agravamento da situação do acusado. Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado restrições ao exercício da autotutela em matéria de processo administrativo disciplinar. Frequentemente se viam decisões anulatórias de penas anteriormente já aplicadas e cumpridas para a abertura de novo processo administrativo disciplinar e imposição de pena mais grave sobre os mesmos fatos. Esse tipo de situação foi reprovada pela jurisprudência do STJ e a doutrina tem se posicionado em contrário a essa situação que viola a segurança jurídica. Então a segurança jurídica se reveste de uma multiplicidade de aspectos que não caberia totalmente expor aqui, mas que devem ser objeto de atenção pelos acusados em processo administrativo disciplinar, uma vez que pode envolver uma situação de absolvição ou de um tratamento mais benigno para o acusado, em virtude, sobretudo, dos precedentes administrativos verificados. Então, é muito importante a observância do princípio da segurança jurídica. A matéria abordada com muito maior profundidade em nosso livro, o Manual de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, que está na sua 5ª edição pela editora Fórum, em 1839 páginas, a que convido os interessados a consultar a obra. Muito obrigado pela atenção.